Um projeto realizado por professores e acadêmicos da Univale foi destaque durante o Prêmio Empresa Cidadã da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil de Santa Catarina. O case Educação para a Transformação, Mulheres Agricultoras de Itajaí no processo de transição agroecológica, ficou em primeiro lugar na categoria Preservação Ambiental. O projeto, que já atendeu mais de 100 famílias, busca promover o desenvolvimento econômico, social e ambiental das famílias agricultoras de Itajaí. Essa é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje comigo a acadêmica de jornalismo, Luana Morim. Boa tarde, Liz, e boa tarde para você que está acompanhando o Viva Voz pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode participar do nosso programa através das nossas redes sociais. No Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale, no Instagram e no Twitter, @VivaVozUnivale. Bom, nossas convidadas hoje são a professora Márcia Gilmara Marian Vieira, que é coordenadora do programa, também uma das responsáveis por esse projeto de extensão Educação para a Transformação do Meio Ambiente, Saúde e Gênero. Obrigada pela presença, professora, bem-vinda. Boa tarde, Lisa, boa tarde, Luana, muito obrigada pelo convite. E com a gente também a Ana Carolina Borges, que é estudante do curso de Ciências Biológicas, que também atua no projeto. Bem-vinda também, Ana Carolina. Boa tarde, obrigada. Que legal. Bom, a gente já começa dando os parabéns, então, para vocês, premiadas aí. E a proposta do projeto já chama atenção, né? Então, Educação para a Transformação, Mulheres Agricultoras de Itajaí no processo de transição agroecológica, né? E eu queria que você explicasse melhor como é que surgiu esse projeto, professora. Então, na verdade, esse projeto já fazem 2 anos e meio, né? E o nome do projeto é Educação para a Transformação, Meio Ambiente, Saúde e Gênero. Esse nome que você está falando é o case que a gente escreveu para estar concorrendo à premiação da DVB. Então, e logo, assim, quando a gente estava escrevendo o case, a gente recebeu a notícia que a gente tinha sido já premiado na certificação do selo social. Então, a gente realmente está muito feliz, né, com essas notícias. Então, foram 2 premiações, na verdade, nesse ano. E eu acho que ele veio, assim, realmente para fortalecer nosso projeto. É um projeto extremamente importante. Nós trabalhamos, então, com um público que são as mulheres agricultoras, né, a área rural. Então, é muito, muito interessante, muito bom e muito gratificante também a gente desenvolver esse trabalho. Bacana. E, bom, como a gente já citou, né, o projeto então foi um dos vencedores do Prêmio Empresa Cidadã da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil em Santa Catarina. Como você vê a importância desse prêmio e também daquele prêmio que vocês receberam antes, né, para a continuação deste projeto, para o fortalecimento e tudo mais? Esses prêmios, né, eu acho que eles vieram exatamente assim para estar fortalecendo o projeto, porque eu acho que a importância é exatamente isso, a gente está trabalhando e ter o reconhecimento do nosso trabalho. Então, para a universidade, eu acho que é muito importante isso, para o nosso projeto mais ainda, e eu acho que abre os olhos para toda a comunidade acadêmica e, dessa maneira, a gente vai estar, acho, sendo beneficiado, né? Recebendo, na verdade, os benefícios de todos esses prêmios, né? Claro que a premiação é um fator extremamente importante, mas o depois também a gente acredita que os frutos que a gente vai estar colhendo disso. Ana Carolina, qual é o teu papel no projeto? Então, eu sou bolsista do projeto e, na verdade, a gente ajuda nas coisas do dia a dia, a gente organiza as oficinas, a gente faz parte das produções científicas, a gente vai na casa das mulheres e visita elas, a gente dá o apoio junto com os professores. Explica melhor como é que é o funcionamento do projeto, Márcia. Então, esse projeto, na verdade, no início, a gente fazia oficinas uma vez por mês no Parque do Agricultor, né? A gente sempre teve apoio da Secretaria da Agricultura, foi sempre um dos parceiros bem importantes do projeto. E nesse ano, na verdade, a gente resolveu mudar um pouco essa dinâmica. A gente começou a fazer as oficinas aqui dentro da própria universidade, até mesmo por causa da infraestrutura, né, que a gente tem dentro da universidade. Então, a gente começou a trazer nosso público para cá. E devido também aos acadêmicos que começaram a cada vez mais se interessar por esse projeto e quererem participar. Então, era muito mais difícil a gente conseguir um transporte para levar vários acadêmicos, então, para o parque. Para as mulheres era mais fácil, mas para os acadêmicos era mais difícil. Então, a gente tentou reestruturar isso.
Não deu muito certo, porque os acadêmicos começaram a participar e para as mulheres começou a ficar mais difícil, porque o transporte para cá e elas acabavam pegando muito trânsito, então ficou mais difícil. A gente está retornando para as propriedades das mulheres agricultoras. A última oficina esse mês foi na casa da agricultora Mélcia, na Paciência, e a gente teve um público aí de aproximadamente 55 mulheres que estão participando novamente do projeto. Então, a gente faz essas oficinas com temáticas relacionadas à agroecologia, sempre relacionadas àquilo que elas estão precisando, se é controle de praga, se é manejo do solo, aquilo que realmente interessa para as nossas mulheres, né? E aí a gente integra todo esse público quando é possível e vai trabalhando. É mais ou menos dessa maneira. E como a gente disse, o programa já beneficiou cerca de 100 famílias desde a sua criação, né? Como que, durante esses encontros que vocês têm com essas mulheres, como que você vê a importância desse projeto para a vida delas, né? Tu percebe que às vezes muda alguma coisa na rotina e tudo mais? Luana, ele é muito importante esse projeto. Isso a gente escuta no nosso dia a dia, né? Porque a gente montou também um grupo de WhatsApp das mulheres agricultoras, então é fantástico isso, porque a gente tem um contato com elas praticamente todos os dias, a gente vem recebendo mensagens, né? Então, elas falam exatamente da importância, assim, como mudou isso na vida delas, né? E como o aprender agroecologia foi importante também, porque elas trabalhavam, às vezes, usando outro tipo de sistema. E aí, quando elas passaram a utilizar esse sistema, elas aprenderam a fazer reciclagem, aprenderam a preparar compostos orgânicos. Então, elas falam para a gente que hoje elas praticamente não têm mais lixo na propriedade, né? Elas conseguem reaproveitar tudo e elas estão cultivando muito. E elas passaram a ter uma valorização muito grande também do seu trabalho, exatamente por estarem cultivando alimentos orgânicos, né? E alimentos que são saudáveis. Então, elas percebem isso quando elas estão participando das feiras. Elas veem, assim, exatamente o quanto as pessoas valorizam esse tipo de alimento. E aí isso, claro, que acaba dando um grande incentivo no trabalho delas. Ou seja, os ganhos também, então, aumentam, né? Por conta da qualidade do que elas estão produzindo, né, Márcia? Sim, Lisa, porque antes elas, praticamente as mulheres que hoje participam do projeto, aquelas que tinham horta produziam para suas famílias, né? Para o consumo pessoal, né? Para o consumo da família. Algumas já tinham um pouco que abandonado, não tinham mais vontade de cultivar. Até mesmo porque elas falavam que, às vezes, o agrotóxico fazia mal, prejudicava a saúde, né? Então, elas sentiam os efeitos prejudiciais na saúde da família. Então, algumas não queriam mais. E aí, com a entrada delas nesse projeto, a gente percebe, assim, que elas, até aquelas mais idosas, voltaram a trabalhar na horta, né? E estão produzindo e sempre tem o excedente. O excedente acaba indo para as vendas, né? Então, elas estão participando das feiras ecossolidárias dentro da universidade. Então, tudo isso é bem importante e está dando lucros, né? Com certeza, a gente também está escutando isso. E o empoderamento da mulher, que é o mais importante. Claro, porque o foco são as mulheres, mas são mulheres integradas nas comunidades, né? Então, eu imagino que também esse contato com a universidade deva também trazer muita informação nova e valorizar essa mulher dentro da sua própria comunidade, não é? É isso, é uma coisa que elas realmente, assim, elas salientam, né, para toda a equipe. Elas falam sempre para mim assim, professora, eu estou muito feliz porque eu sempre estou aprendendo coisas novas, né? Então, o conhecimento é uma coisa que é importante, né? Elas se sentem muito valorizadas com isso. Às vezes, elas não tinham essa oportunidade. E sempre que a gente faz uma oficina, a gente trabalha com coisas científicas, né? E mostra para elas. Então, e o importante, assim, que eu percebo é que elas aprendem e aplicam, realmente. Não é só o escutar, né? Então, é um processo realmente de transformação. Então, o nome do projeto faz jus ao trabalho, realmente, assim. É uma transformação que está acontecendo na vida dessas mulheres. Ana, você esteve nessa última oficina, participou desse trabalho? Sim, eu até fui uma das bolsistas que foi no período da manhã ajudar a organizar a oficina, onde a gente também ajudou a agricultora a montar um bocache, que é um tipo de composto orgânico para ela poder usar na horta, né? A gente levou os materiais que eram necessários e a gente teve auxílio dela, né? Ela tinha um espaço que ela montou uma caixa de madeira um pouco grande, né? E lá a gente montou o composto e agora ela está cuidando, né, durante essas semanas e quando ela estiver pronta ela vai poder usar na horta.
Legal. E qual foi o foco, então? A oficina foi disso? É um tipo de compostagem, é isso? Na verdade, a oficina foi sobre manejo de pragas, né? Certo. Ela começou no período da tarde. Só que, como a agricultura já havia pedido uma ajuda do projeto para montar uma composteira e um bocache, Legal. a gente foi lá e ajudou ela. E aí, no período da tarde, a gente fez a oficina de manejo de pragas, que contou com a presença do Marcos, que é um dos parceiros da Rede Ecovida, ele é coordenador. E foi onde teve esse público de 55 mulheres e foi uma oficina, na maior parte, prática, né? Pois elas botaram a mão na massa e fizeram os bioinseticidas. Muito bom. Elas também aprenderam a preparar os bioinseticidas. Acho que você esqueceu, né, Ana? Bioinseticidas. Isso. Então, nesse dia, como a gente já tinha recebido as receitas, né, do coordenador da Rede Ecovida, que também é parceiro do projeto, aí a gente acaba, as bolsistas, como a Ana, por exemplo, elas ligam com antecedência para essas mulheres, e aí na própria propriedade das mulheres a gente vê o que elas têm de materiais que podem ser utilizados como bioinseticidas. São coisas relativamente simples, como pimentas, ervas, né, arruda, hortelã, coisas do tipo, e elas levaram, e nesse dia, então, foram preparados vários bioinseticidas, como são chamados, para aplicação no controle de pragas, como a Ana falou. Que bacana, hein? E, bom, no início, vocês tiveram algum receio das mulheres quando vocês chegaram, apresentaram essas novas ideias para ajudar no cultivo? Ou sempre foi tranquila a recepção delas? Como é que foi, assim, nesse início? Luana, eu confesso que no início a gente fez até uma formação da equipe com muito receio de chegar nesse público, porque a gente sabia que esse público trabalhava assim com agricultura convencional. Então a gente pensou, a gente vai chegar falando que o agrotóxico faz mal, mas na verdade a gente sabe que o agricultor é a fonte de renda deles e esse tipo de produção. Então a gente se preparou muito para isso. Mas a gente teve uma grande surpresa, porque no primeiro encontro que a gente teve com as mulheres, elas já receberam de uma forma muito positiva e já mostraram bastante o interesse em querer aprender coisas novas e fazer essa mudança. Você que tem acompanhado, então, desde o início, você consegue verificar diferenças, assim? O que já você pode verificar como uma mudança de comportamento nessas mulheres? Nossa, Liz, eu fico impressionada, assim, com essas mudanças, porque tem uma das agricultoras, por exemplo, que ela, no início, né, ela falava para mim, professora, isso não vai ser possível. Elas eram assim, elas queriam, mas elas tinham um lado negativo, né, porque elas não acreditavam mais na agricultura orgânica, na agricultura natural, como a gente fala, né. Então, e eu sou uma pessoa bastante positiva e eu sempre incentivei muito elas. Eu falei, é possível sim, vocês precisam acreditar e precisam tentar. A gente não pode dizer que não é possível sem a gente tentar. E hoje, essa agricultora, por exemplo, é uma agricultora modelo dentro do nosso projeto. É uma das agricultoras que mais produz, né, e que fica me mandando fotos, mandando vídeos da produção dela, né, e mostrando para a gente, assim, nessa última oficina eu mostrei algumas técnicas lá de utilização, por exemplo, de folhas de bananas. Eu apresentei de uma outra propriedade que eu tinha visitado, e essa semana ela já me mandou os vídeos que ela já está fazendo, o que eu apresentei, né? Então, tu vê assim que elas aceitam, né? O que a gente ensina realmente. Estão empolgadas. Muito. E, bom, Ana, você como acadêmica do curso de Ciências Biológicas e participante do projeto, né? Como que você vê essa relação entre a universidade com essas pessoas? Levar esse conhecimento para esses novos tipos de agricultura para essas pessoas? Como que tu vê Novos isso? velhos, né? Vamos dizer assim. É verdade. Eu acho que é muito importante, porque atualmente a gente não ouve mais falar de agricultura orgânica, assim. Aqui na universidade a gente já está acostumado porque a gente trabalha no projeto, mas quem é de fora não está acostumado. Então, eu acho de suma importância que a gente passe esses conhecimentos para as pessoas, que a gente influencie elas a voltar para as origens, a voltar para a agricultura saudável, porque o agrotóxico, hoje em dia, desde sempre, na verdade, né? Ele é muito prejudicial à saúde da pessoa e ao meio ambiente. E a agroecologia, não. Ela é o contrário. Ela ajuda o meio ambiente e ela faz parte de um todo. Então, eu acho que a gente levando esse conhecimento para as pessoas, a gente vai estar levando saúde, a gente vai estar levando felicidade para elas também. Que legal, adorei essa parte. Muito bem. Pessoal, depois do intervalo a gente vai voltar a conversar sobre esse projeto de extensão super importante que acaba de ser premiado, o projeto Educação para a Transformação do Meio Ambiente, Saúde e Gênero. Já, já.
Estamos de volta com o Viva Voz de hoje, que está recebendo a professora Márcia Gilmara Mariam Vieira, coordenadora do programa e do projeto de extensão Educação para a Transformação do Meio Ambiente, Saúde e Gênero, e também a acadêmica do curso de Ciências Biológicas, Ana Carolina Borges. E a gente está falando sobre a premiação que elas receberam através deste projeto. Bom, a gente imagina que a premiação também simbolize um real novo interesse, né, por esses cultivos, essas formas de cultivo, né, e toda a valorização que a gente tem acompanhado na mídia em geral sobre a qualidade dos produtos e como as pessoas estão mais preocupadas mesmo, né, com a qualidade dos alimentos e tudo mais. Você acredita que isso realmente está mudando no comportamento das pessoas, Márcia? As pessoas realmente estão buscando os alimentos mais saudáveis, orgânicos, enfim? Então, sim, Elise, com certeza, porque eu percebo assim que é de uma forma geral, não importa a área que você é, não importa se você tem conhecimento ou não sobre agricultura orgânica, mas você está à busca de alimentos saudáveis, né? Então, as pessoas vêm realmente buscar esses alimentos e isso faz com que aumente a demanda, né, na produção, e isso é bom para a gente que está trabalhando com esse tipo de agricultura. Antes de você estudar essa área, Ana, como era o comportamento na sua família, por exemplo, em relação à qualidade dos alimentos? Na minha casa, a gente sempre se preocupou muito com alimentos, porque a minha avó e a minha mãe, elas já foram agricultoras, né? Hoje em dia, elas não trabalham mais com isso. Mas a gente comprava alimento no mercado, em feira, mas não tinha tanta preocupação. E depois que eu entrei no projeto, a minha visão de mundo, ela ampliou muito. Porque eu não conhecia os malefícios que o agrotóxico causava no organismo e no meio ambiente. E agora eu conheço. E eu tento levar isso para todas as pessoas que eu consigo, sabe? Na minha casa agora, a gente não utiliza mais agrotóxico, a gente faz alimentos orgânicos lá na rua da minha casa. Tem uma horta comunitária, onde a gente trabalha com essa parte da agricultura. Então, eu acho que é uma coisa super importante na vida das pessoas. Certeza. Bacana. E, bom, o projeto ele trabalha, então, basicamente junto com as mulheres que dedicam a sua vida à agricultura, né? Uma das ideias é que haja uma mudança na vida das pessoas e que se crie uma maior participação cidadã e uma maior autonomia. Visitando essas famílias, convivendo com essas mulheres, vocês percebem quais eram as principais dificuldades do cotidiano que essas trabalhadoras tinham no seu dia a dia e tudo mais? O que eu percebo, assim, Luana, é que algumas das mulheres, elas tinham, inclusive, alguns tipos de problemas de saúde, como depressão, né? E, então, não tinham vontade, na verdade, de estar produzindo nada, que eu percebo isso nas mulheres, e que hoje elas já até esqueceram que era depressão, que elas estão, na verdade, botando a mão na terra e que elas acham que isso é o benefício, um dos benefícios mais importantes que o projeto está trazendo para elas, porque elas se incentivaram a voltar a cultivar. E, então, todos os dias elas estão na horta, né? Porque a vida de mulher é o quê? Dona de casa durante a manhã, né? Cuidar dos afazeres de casa, dos filhos. E, à tarde, geralmente, elas estão cuidando das suas hortas. Então, elas sabem que é necessário se dedicar para isso. E isso traz muitos benefícios, né? De uma maneira geral. E, assim, outra coisa, assim como a Ana falou também, não é só a vida delas, né? É a vida delas, dos vizinhos, a vida dos familiares, né? Então, isso está mudando. Uma das nossas agricultoras, por exemplo, o marido dela é risicultor convencional. E ela fala, no começo ele não gostava muito da ideia, hoje ele passa sexta, sábado e domingo comigo dentro da minha horta. Eles construíram um espaço para eles, onde ali eles passam os finais de semana com as famílias deles. E essa agricultora também, ela relata para a gente que no começo, os vizinhos achavam assim, ela deve estar ficando meio doida, né? Porque agora ela cata todas as folhas, ela fica catando tudo. Daí ela falava que não ligava para isso, né? Porque ela aprendeu que isso era bom para estar usando dentro da horta dela, só que agora ela falou que está cada dia mais difícil, porque todo mundo está copiando o que ela faz. Não sobra mais. Então, eu acho fantástico, porque é a multiplicação do conhecimento. Isso é muito bom. E qual é a faixa etária das mulheres que estão participando dentro do projeto? É uma faixa etária bem interessante, porque são mulheres aí na faixa, mais ou menos, Ana, é de 50 até 80 anos, né? Que bacana. Então, e a gente mesmo fica impressionada de ver as mulheres de 80 anos, né? Tem a dona Melânia, por exemplo, de Girardi, e tem a outra senhora também. Elas são, né, bem idosas, mas elas têm uma energia muito grande e elas cuidam e elas trocam saberes também com toda a equipe, né? Porque quando a gente faz as oficinas, elas sempre trazem os conhecimentos delas
E elas compartilham isso com a gente. É muito bom mesmo essas oficinas, porque não é só a gente levando conhecimento, é a gente aprendendo junto com elas, né? Então, é uma coisa muito linda mesmo. É gratificante. Cada vez que a gente sai da oficina, a gente trabalha muito, mas sai feliz de lá, com certeza. Legal. A gente está aqui celebrando aí essa proposta que envolve mulheres agricultoras, mas a gente sabe que a vida das mulheres que trabalham no campo não costuma ser muito fácil, né? São muitas dificuldades, incluindo machismo, né? Exclusão social e essas mulheres nem sempre têm voz dentro das suas próprias comunidades, né? E vocês ainda percebem isso? Percebemos. Nessas comunidades? Percebemos, sim. Muito. Por exemplo, como eu estava te falando no início, quando a gente tentou fazer essa mudança para fazer as oficinas aqui dentro da universidade, por exemplo, uma das oficinas que a gente fez foi dentro de um laboratório de química, com toda a infraestrutura, né? Com tudo preparado para elas só preparar os bioinseticidas, tinha os solventes, tinha tudo que a gente precisava ali. E elas estavam num ambiente apropriado, né, para trabalhar com essa parte de produção. Mas elas estavam muito nervosas, porque quando chega no horário das 5 horas, elas falam, está na hora de eu ir embora, eu tenho que fazer a janta, meu marido está esperando, ele vai ficar bravo, professora, depois talvez eu não consiga retornar. E realmente a gente percebe isso. Então, quando a gente chegou no outro mês, que a gente começou a ligar para elas, elas falaram, olha, se for na universidade, a gente não vai. Né? Então, por que não vai? Porque elas têm a tarde disponível, mas à noite elas têm que estar ali à disposição, né? Então, é difícil isso. Falando um pouco nessa questão, né? No início desse mês, o Diário Catarinense até publicou uma reportagem especial intitulada Sozinhas, onde mostra a violência contra a mulher que vive na zona rural, né? Tu percebe que, vivendo nesse ambiente que é um pouco mais afastado, ainda há muito esse receio da mulher fazer essa denúncia quando sofre qualquer tipo de abuso, ou ainda tem muito esse pensamento de que ela tem que estar sempre ali para servir a família, às vezes não ter voz para denunciar maus tratos, alguma outra coisa que ela sofre dentro do ambiente? Confesso que elas não relatam isso para a gente, assim. Apesar de o nosso projeto tratar a parte de gênero, e a gente também tem essa preocupação de fortalecer, né, a mulher, de empoderar a mulher, mas elas não relatam muito isso para a gente, assim. Elas só ficam nervosas quando chega a determinado horário que elas precisam retornar. Né? Então, a gente sabe que isso é porque alguém está pressionando, né? Talvez, né? Claro. Porque se dependesse delas, às vezes a gente está no momento, por exemplo, do coffee break, um momento que é social, de a gente conversar, dar risada, mas elas falam, professora, tem que ir, a gente tem que ir pro ônibus, tem que ir porque está no nosso horário, né? Então, elas ficam muito agoniadas mesmo nesse aspecto. E você acredita que o projeto abriria espaço, no caso de haver uma possibilidade, uma tentativa de denúncia, enfim, tem espaço para as mulheres se manifestarem nesse sentido? Sim, com certeza. A gente até, numa das oficinas que a gente fez, foi a Conferência da Mulher. Foi dentro de uma oficina do projeto, né? Então, foi uma pessoa que ela trabalhava exatamente com essa parte de violência da mulher, ela foi falar, e nesse dia eu percebi um pouco mais, assim, a manifestação delas, né? Certo. Mas como também não é muito a minha área, e eu acabo direcionando mais para a parte ambiental o nosso trabalho, aí talvez seja isso, né? Que a gente dá abertura para outras discussões e talvez ainda não deu tanto um espaço para falar dessa parte, né? Mas eu tenho certeza, assim, que como o projeto está crescendo cada vez mais, a gente também vai ter espaço em um determinado momento para a gente estar falando dessa problemática que a gente sabe que é bem importante. Sim. Legal. Ana, só para a gente finalizando, então, a nossa entrevista, o que tem mais te marcado nesse teu contato com esse projeto, no contato com as agricultoras? O que são experiências que para você estão valendo a pena, que você vai levar para a sua vida profissional, inclusive, né? Eu acho que são as pessoas. As pessoas marcam muito a nossa vida, porque as mulheres, elas têm muito conhecimento para passar para a gente. Então, quando a gente leva alguma coisa para elas, é um adicional, porque elas já têm as raízes que elas precisam. Elas sempre trabalharam com agricultura, mas como elas são muito curiosas e elas gostam de conhecimento, como tal uma delas fala, conhecimento nunca é demais. Então, eu acho que, para mim, o que mais marca no projeto são as pessoas e o jeito que elas absorvem o conhecimento que a gente passa.
Muito bom. Que bacana, né? Ver alunos participando assim, né, Márcia? Bem legal. É muito gratificante mesmo, assim. Nós temos hoje no projeto 6 bolsistas, né, Ana? Bolsistas e um voluntário. E esse envolvimento, assim, para mim é gratificante. Por isso, cada vez que me convidam para fazer entrevista, eu tenho que trazer meus bolsistas. Eu tenho orgulho disso. Com Muito bom. certeza. Então, nós vamos agradecer a participação da professora Márcia Gilmara Marian Vieira, coordenadora desse projeto Educação para a Transformação do Meio Ambiente, Saúde e Gênero. Mais uma vez, parabéns pelo prêmio, professora. Agradecemos muito, né, a oportunidade e estamos muito felizes com essa possibilidade, né? E também agradecemos a participação da Ana Carolina Borges, que é estudante do curso de Ciências Biológicas e é bolsista do projeto. Parabéns também para você. Obrigada e muito obrigada pelo convite. Lisa, só gostaria de salientar, assim, que tudo isso acontece e o projeto é o que é, exatamente porque a gente tem a Univale, né, a universidade, sempre apoiando todas as nossas iniciativas. Então, também temos que agradecer à universidade. Com certeza. Obrigada, meninas, e obrigada também a você que esteve presente com a gente pela rádio e pela TV Univale. E a gente se vê, então, até no próximo programa. Até lá. Tchau, tchau.